A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã querida e amado, quero deixar para a meditação de vocês uma palavra que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, aquele episódio que relata aonde Davi havia acabado de chegar de uma batalha com os seus homens e chegando na cidade onde ele habitava, encontrou-a toda destruída e queimada. A Bíblia vai dizer que os amalequitas, enquanto Davi não estava lá junto com os seus soldados, junto com os seus homens, eles invadiram a cidade de Ziglag e levaram as mulheres de Davi, os filhos de Davi, as filhas, levaram as mulheres, as filhas de todos os soldados, todos os despojos que eles já haviam conquistado em outras batalhas, haviam levado seu gado. Não mataram ninguém, mas tocaram fogo na cidade. E a Bíblia vai dizer que muito Davi, junto com os seus homens, se angustiaram. A Bíblia vai dizer que eles choraram. Do versículo 1 até o versículo 7, vai dizer que Davi, junto com os seus homens, eles choraram, se angustiaram, até não ter mais o que chorar. E a Bíblia vai dizer também que aqueles homens que lutavam com Davi, que confiavam nele, eles se revoltaram contra Davi e colocaram a culpa de tudo aquilo que havia acontecido nele. Olha só a situação. Eles eram amigos de Davi, lutavam com Davi, confiavam em Davi, mas mediante uma situação difícil, eles se viraram contra Davi, culparam a Davi por tudo aquilo que havia acontecido, porque enquanto eles estavam lutando ao lado de Davi em outra batalha, que não era nem a favor do povo de Israel, os amalequitas entraram na cidade onde eles estavam acampados, estabelecidos, e fizeram tamanho estrago. E a gente sabe que enquanto as coisas estão dando certo, está tudo bem. A pessoa é elogiada, a pessoa recebe tapa nas costas, né? A pessoa é bem falada, mas aconteceu algo de errado ou alguma situação saiu de controle, tem que ter alguém para receber aquela carga, aquela culpa, aquele peso sobre as suas costas. E foi o que aconteceu com Davi. A Bíblia fala que eles muito se angustiaram, choraram, a ponto de não ter mais choro, a ponto de perderem as forças. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele orou ao Senhor. Ele chamou o profeta Abiatar, pediu a ele a estola sacerdotal e se prostrou e falou com Deus se ele deveria ou não ir atrás dos seus inimigos. E a Bíblia vai dizer, lá no versículo 7 em diante, que no versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu ao bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E a Bíblia vai dizer, no versículo 6 anteriormente, que Davi se reanimou no Senhor. Nós precisamos nos reanimar no Senhor. Quantas notícias difíceis, quantas notícias de morte, quantas notícias de tragédia, quantas notícias de derrota nós recebemos. E às vezes acabamos de vencer uma batalha, às vezes acabamos de vencer uma doença, às vezes acabamos de ter uma assinatura de carteira, uma porta que se abriu. Às vezes acabamos de ganhar algum dos nossos familiares ou alguém que a gente gostaria muito de ganhar para Jesus.
Mas aí se levanta uma outra situação seguida de ameaça, porque a Bíblia vai dizer que os homens que estavam com Davi o ameaçaram mediante aquela situação. Então não só basta vir outra batalha, vir outra guerra para a gente enfrentar, e ainda junto vem a ameaça. E a ameaça vem de que forma? Para nos intimidar, para a gente nos prostrar, para a gente se entristecer. Mas é necessário que a gente se reanime. Não é passeando no shopping, não é conversando com pessoas, não é buscando em quem não pode nos trazer a solução e pode nos trazer o ânimo, pode nos recompor, porque a Bíblia vai dizer que Davi, ele se reanimou no Senhor. Por quê? Porque ele foi buscar esse ânimo em Deus. Minha irmã, meu irmão, você que acabou de vencer uma batalha, mas consequentemente você recebeu a notícia de outra batalha, ou você está sendo ameaçado com a notícia de morte, ameaçado com a notícia de doença, ameaçado com a notícia de desemprego, ameaçado com alguém que quer puxar o seu tapete no seu ministério, ameaçado por tantas coisas que o diabo usa para querer nos minar, nos desanimar e tirar nossas forças. Eu digo para você nesse dia, é necessário que você se reanime no Senhor, porque Ele sim vai te dar o ânimo, vai te recompor, vai te dar a força necessária para que você persegue, para que você vai perseguir. Davi, ele consultou a Deus. Tudo que Davi fazia, ele ia consultar a Deus. A única vez que Davi não consultou a Deus foi quando ele deixou de ir para a guerra junto com seus homens para ficar no terraço do palácio, e aí nós já sabemos o que aconteceu. Mas enquanto Davi consultava a Deus, Deus trazia para aquele homem resposta naquilo que ele precisava fazer. Às vezes Deus falava, Davi perguntava a Deus se era para ele ir atrás dos inimigos, para ele ir naquela batalha contra os filisteus ou contra os amalequitas, seja lá quem fosse. E a Bíblia vai dizer que algumas delas Deus falava para ele: não se esconde, fica lá escondido até o meu sinal. Em outras situações Deus falava para ele: vai, porque você vai alcançá-los e vai obter a vitória e vai trazer tudo que é seu de volta. Mas para que isso aconteça é necessário que a gente consulte a Deus, que a gente busque orientação em Deus e principalmente que a gente se reanime no Senhor. Não deixe com que a notícia de desânimo, de derrota, de fracasso, a má notícia, as circunstâncias que se levantam, a situação que você está vivendo, venha tirar o seu ânimo, venha tirar suas forças, porque quantas vitórias, quantas guerras você já viveu até aqui durante a sua caminhada e o Senhor te deu vitória. Você em Deus foi vencendo uma a uma, você não ficou pelo caminho, você não morreu, você não desistiu, você não desanimou. E a estratégia de Satanás é que a gente venha desanimar, porque uma vez ele nos minando, uma vez ele tirando as nossas forças, a gente vai se entregar, a gente vai deixar de consultar Deus e a gente vai deixar de perseguir os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? São pessoas? Não. São essas lutas que nos sobrevêm para querer tirar o nosso ânimo. Então é necessário que você consulte a Deus, busque a Deus, se lance aos pés do Senhor, que Ele vai te responder, Ele vai te orientar, Ele vai te dizer o que você tem que fazer e vai te dar caminhos, vai te dar meio, vai te dar direções. Você vai receber de Deus direcionamento para que você venha resolver, ou seja, alcançar aquilo que precisa ser alcançado. No caso de Davi, era para ele alcançar os inimigos que haviam incendiado Ziglag e levado todo o povo, todas as mulheres, todos os filhos, todas as filhas, todos os seus despojos. Então ele foi, ele alcançou, venceu os amalequitas,
trouxe tudo que era deles de volta e ainda trouxe os despojos, as riquezas que os seus inimigos haviam conquistado em outras batalhas. Todo aquele que vai com a direção de Deus, a gente nunca alcança, nunca só recebe aquilo que a gente foi buscar, mas tem sempre algo a mais da parte do Senhor para Ele nos entregar. Amém? Um beijo no coração de vocês, fiquem com essa palavra e até a próxima.